não estão me ouvindo. Acho absurdo. Todo mundo mora em São Paulo. Então, Nunca te encontro. Essa caixinha é muito ruim, né? E aí? Tá frio em Jarinu? Tá. Bastante. E as Você tá em Jarinu? Tá, amor, não falei que a gente vinha com as meninas? crianças estão aprontando muito aí? Não tá ouvindo elas gritarem? Eu pensei que era... Vocês estavam em São Paulo. Não. A gente veio passar o final de semana com as meninas e 2 amigas. Vamos? Agora eu vi elas gritando. No quarto. Oi? Tudo bem? Tudo bem? Então, agora a gente podemos começar. Desculpa o atraso. Tá tudo bem. Vamos lá, como é que a gente começa? Respiração. Respiração? A respiração. Vamos fazer 5 respirações profundas e depois a gente começa. Eu achei que você tinha dormido. Aí estava quietinha para não me acordar? Muito bom. Sobre o encontro 15, né? Nós vamos discutir. O que você tinha a falar? Fizeram alguma pergunta? Tô relembrando? Cabelo branquinho e cabelo preto. Os viejos. Nenhuma pergunta? Fazer pergunta procurando no Google não vale. Tô lendo o texto. Perguntando pro chat GPT. Daquelas perguntas que foram sugeridas, alguma resposta? Fala Oi, oi. vovô. Vem Boa aqui. noite, Caíta, Tialine. Olá. Ué, por que eles são lugares separados? Porque eles preferem fazer assim. Cada um no computador. O que vocês estão aprontando aí? A gente tá fazendo quiz de marcas. E pegando Fazendo- chinelo dela. Fazendo o quê?
Quiz de marcas. Quiz de marcas. Fizeram quiz de filmes, quiz de músicas e agora estão fazendo quiz de marcas. Logos mais. Ah, é tipo um stop, só que falado. Com a TV. Elas inventaram Pensamento mudar o negócio, tá? Marco Aurélio. Vocês têm alguma coisa a falar sobre ele? Deixa eu só lembrar. Eu Escavar. eu fiquei pensando numa coisa quando eu li isso, que eu reli agora e lembrei. Que ele fala que se você escavar, você encontra o bem, mas e o mal? Como é que é? Ele fala que se você escavar, você encontra o bem dentro de você mesmo. Mas e o mal? Você também encontra o mal se você extravasar. Mas no mesmo lugar? Hã? No mesmo lugar? Você acha que é no mesmo lugar? Bem e mal é o quê? Não sei responder isso. Eu só sei responder a versão dos contos de fadas, que eu acho que não serve. Bem e o mal é a moeda que nós temos. Essas são as duas faces de uma moeda. Não existe o bem se não existir o mal. Como é que você vai saber se é bem se você não conhece o mal? Mas o que ele propõe é que você deve se preocupar com o bem. E quando você coloca o bem, você elimina ou minimiza o mal. Essa é a proposta dele. Então, mas se a busca é pelo equilíbrio, esses dois componentes não têm que estar equilibrados? Porque se tiver mais bem do que mal, está desequilibrado. O problema é o que desequilibra. O excesso de um dos dois. Não, porque o que a gente veio fazer aqui? Por que a gente nasce? O que a gente veio fazer aqui? Evolução. A gente veio dar um rolê na Terra para ver qual é que era. Não é possível que a gente só nasceu para se dispor a aprender um monte de coisas, pai. A gente pode ter vindo aqui. É que a sensação que me dá é que quando a gente fala que veio para aprender, me parece uma coisa muito mais concreta, né? Que está relacionada ao conhecimento construído pela humanidade ao longo da existência da humanidade. Mas tem uma coisa que eu sempre me pergunto, isso pode ser por causa das coisas que a gente estuda lá na escola, né? Que a gente fala de uma experiência no lugar de viver o que está acontecendo e não de ficar procurando o que você está aprendendo ou o que você, sei lá, tá desaprendendo com aquela situação, mas simplesmente viver aquela situação. Então, quando a gente fala que se propôs a vir para cá para aprender, para evoluir espiritualmente, eu acho que se a gente só aprende essas coisas e não essa experiência de viver a situação, né, na intensidade que ela está acontecendo, com as pessoas que estão participando, vai ficar desequilibrado. Porque eu não acho que dá para ser o aprendizado, porque a sensação que me dá é que a construção da palavra aprendizado está diretamente relacionada à construção histórica da humanidade. Então a gente tem que saber sobre isso. E evoluir espiritualmente a partir desses aprendizados que já aconteceram. Criando novos aprendizados e transformando isso ao longo do tempo. Mas e se a gente não pegar nenhuma base? Nenhum aprendizado, nada? Só estar na situação e sentir o que você está sentindo e ver o que você está vendo, sem necessariamente relacionar com alguma coisa, aprender alguma coisa
objetivamente, porque implicitamente você vai aprender muitas coisas. Eu acho que é impossível fazer isso, porque dessa maneira que você está falando. Porque, de alguma maneira, você sempre vai ter a tua vivência, as tuas experiências anteriores, e você vai buscar um caminho que te proporcione menos dor, menos sofrimento. A questão aí é, essa sua dor e esse seu sofrimento, ou a busca de evitar isso, fica em proporcionar dor e sofrimento às outras pessoas, ou você tenta não machucar ninguém para não se ferir. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. A gente sempre tem as nossas experiências, que a gente já viveu, né? Então, acho que é impossível a gente reagir a qualquer coisa ou simplesmente existir sem levar, sem partir do ponto das coisas que a gente já viveu. E aí a escolha é essa, assim, eu não quero sofrer, mas para eu não sofrer agora, nesse momento, ou nessa situação, eu vou causar sofrimento? Eu acho que é essa a questão aí. Eu acho que é meio a história do Star Wars, assim, você falou do equilíbrio, eu lembrei do Anakin Skywalker na hora. Que é o lance assim, ele não queria o sofrimento. E o sofrimento dele era a morte da Padmé, que era a mulher que ele amava. Só que ao mesmo tempo era contra as regras que ele tinha aceitado, né? Ele não podia se casar e tal. E só que nessa busca ele encontra um mal profundo e causa um mal profundo, né? E só que ele encontra a redenção na luta com o filho dele, e aí ele acaba com o mal profundo. Então, assim, nessa história, ele era o escolhido, né? O cara que ia trazer equilíbrio entre o bem e o mal. Mas, para isso, ele teve que causar muito mal antes de trazer o equilíbrio. E, na verdade, o equilíbrio, o que foi? Tanto a destruição dos princípios que ele acreditava, que era a Ordem Jedi lá, quanto a destruição do mal em si, que era a Ordem em si, que ele participava. Então, no fim, eu acho que, assim, o que isso me diz é que essa institucionalização, tanto do bem quanto do mal, rompem o equilíbrio natural das coisas, que é o ser humano não é nem bom nem mal. Ele é ser humano, que é uma coisa que a gente aprende no teatro, né? Assim, para tornar um personagem mais verdadeiro, mais humano, ele não pode ser uma coisa estereotipada, ou o bom ou o mal. Ele é bom e mal ao mesmo tempo. Ele é esse equilíbrio entre o bem e o mal. Acho que é a própria condição do ser humano, que é essa busca. Eu não quero sofrer, porém, para isso, às vezes eu causo sofrimento aos outros. Mas não necessariamente é a tua vontade. Às vezes você não quer causar sofrimento, mas causa. Não sei se fez sentido isso que eu falei, mas... Entendi. Eu Fala. entendi. Fala. Não dá pra... essa experiência pura, né, de sentir a situação, é impossível sem as vivências prévias, né? Quem vive essa experiência pura sem tantas vivências prévias, mas também são as crianças bem pequenas, né? Que tem um repertório menor de experiências, então inaugura várias experiências várias vezes, porque são muitas ainda. Apesar de achar que todas as experiências são inaugurais.
Tem alguma coisa para falar, Lívia? Eu pensei nos dois, a partir dessa discussão, fiquei tentando aqui pensar, não uma resposta, mas alguma coisa que a leitura me ajudasse a me manter pensar numa contribuição aqui. Eu acho que essa ideia, né, da importância da razão, ou seja, desse conhecimento que se constrói e a gente na leitura vai avançar um pouco, mas hoje eu queria já ir puxando também a relação com os propósitos do yoga, desse conhecimento, né, de conhecer a mente, de conhecer essa inquietude que nos constitui, faz parte desse escavar-se, né? Eu acho que nesse bojo da gente pensar o que a gente busca, e eu acho interessante essa imagem do escavar, porque é para dentro, né? Para fundo. Imediatamente eu faço uma imagem de um poço. Não sei se é todo mundo, mas eu pensei em poço, assim, escavar. E tá muito próximo mesmo, né? Dessas duas ideias, né? Porque se tá no fundo, tá no escuro, remete talvez a uma escuridão e imediatamente a gente relaciona isso com o mal. O que eu quero dizer é do que nos constitui enquanto sombra e enquanto luz, porque tem essa dicotomia, né, na nossa concepção ocidental e também na oriental, mas é pensar nessa complexidade mesmo, né, do que constitui a gente, de que talvez esteja assim, Paula, no mesmo lugar. E daí a gente, nesse exercício de se conhecer, saber o que se deixa aflorar, ou o que se conhece, mas mantém guardado, justamente por conhecer, né? Quando a gente começa a fazer terapia, eu acho que uma das coisas é essa, né? Entrar em contato com esse lado com o qual a gente não quer entrar, né? Que é olhar para as coisas feias que a gente faz, que socialmente são mal vistas, que no discurso a gente também acha ruim, mas nos constitui parte, né, da gente. A gente não tem orgulho de tudo que a gente faz, né? Mas isso não quer dizer que a gente não esteja no caminho de buscar as virtudes, né? Os deslizes também são essenciais, né? Errar é essencial, né? Pensar o artista sem erro não muda nada, né? Fui longe? Fala, Cleide. Ainda nessa questão, eu citei o Star Wars, porque tem naquele livro O Poder do Mito, o Joseph Campbell ele cita o Star Wars como a jornada do herói moderno, né? E voltando nessa coisa do escavar, que a Aline falou, lembrou do poço. O poço a gente escava para encontrar água, né? E as águas são as emoções, né? São os sentimentos, as coisas que a gente tem mais profundas. Mas eu interpretei esse escavar mais como uma mina, onde a gente escava buscando tesouros, né? O ouro, joias e tal, mas acaba encontrando água também. Então, e essa coisa da escuridão ser reveladora, não é? Porque quando a gente está no escuro completo, o que a gente tem são as nossas imagens mentais, né? É isso que aparece. Quando a gente não consegue enxergar nada, o nosso cérebro cria imagens. Então, no fim, eu acho que assim, é uma busca por se reinventar, por se redescobrir, por chegar na profundidade de quem a gente é, assim. Eu acho que é isso que eu acho que tem a ver com isso. Fala, Mel. É isso aí. Tudo isso daí.
Não tenho nada para acrescentar, não. Alguém tem mais alguma coisa? Tá vendo? Vocês perceberam quantas possibilidades de raciocínio o Marco Aurélio nos propõe? É isso que é o importante. É nós buscarmos as várias possibilidades. Quando você cava, você não sabe o que você vai encontrar. Você cava em busca de água, que é, vamos dizer assim, o maior dos tesouros que você pode achar, porque sem água não adianta o ouro, né? Você pode ter muito ouro, se você não tiver água, ele não tem valor nenhum. E quando você cava, você entra na escuridão. E você vai buscar o quê? Luz. O entendimento, a luz. Que a luz, normalmente, ela vem no sentido do esclarecimento, de você aprender, de você se integrar naquilo que você está procurando. São muitas as definições. Porque Mas essa é uma definição iluminista. nós, quando Busca de luz. trabalhamos na evolução, nós não estamos só tentando fugir do sofrimento. Nós estamos tentando encontrar a luz. E é lógico que o sofrimento está implícito nisso. Mas a gente busca a luz. O que a luz nos traz? O entendimento, a compreensão e, principalmente, e eu acho que isso é o mais importante, é o desafio. O que vem após? Eu acho que isso é muito importante. Existe um santo, São João de la Cruz, vocês já ouviram falar? Ele tem um livro que se chama A Noite Escura da Alma. E ele fala da importância da escuridão para você encontrar a tua evolução. No caso dele, é uma evolução espiritual, católica, então tem todas aquelas implicâncias. Mas se aplica a qualquer situação. A escuridão vai estar sempre presente. Como existe a luz, existe a escuridão. Como existe sofrimento, existe o prazer. Existe a alegria. Então, são coisas que a gente tem que estar cavando sempre. Eu acho que o mais importante desse pensamento do Marco Aurélio é cavar. Nunca desistir de cavar. Como é que é aquilo que fugiu o nome dele agora. Dos pergaminhos lá. Que ele fala, antes de você terminar o teu dia, procura fazer mais uma venda. Vocês lembram desse capítulo? Né? Fugiu agora o nome dele, não vem. Então, e agora é a mesma coisa. Nós temos sempre que estar cavucando, buscando alguma coisa a mais. Aí você vai buscar água, você vai buscar o tesouro, mas você vai buscar principalmente a luz. Ok? A Aline levantou um aspecto aí da importância da razão. A razão entra nesse aspecto, nesse momento. Eu acho que a razão é o que faz a gente discernir entre as coisas que a gente encontra nessa escuridão, né? Para a gente saber o que é bem e o que é mal, a gente tem que usar a razão.
que mais? Mas a razão gente- nos guia, né? Fala. Mas a gente não consegue discernir o que é bem e mal pelas emoções? É sempre racional? Ah, o que determina alguma coisa? É a emoção ou é a razão? Depende da situação, eu não sei. Eu não sei responder essa pergunta, porque eu não sou uma pessoa absolutamente racional, sabe? A emoção sempre me mobiliza antes da razão. E aí eu volto e falo, não, pera só um pouquinho. Ou eu volto e ele fala, pera só um pouquinho. Exatamente. A razão é que guia. A emoção é fundamental. Não adianta você ser racional se você não tem emoção. Entende? Então você vai ser uma enciclopédia, um Google da vida. E é só. Não, é a emoção que faz a beleza da vida. A emoção que faz a arte. A emoção que faz a evolução. Mas sem razão, ela não tem um direcionamento. É por isso que é importante a razão. Ok? Como é que vocês usam a razão na vida de vocês? Nos atos, naquilo tudo que faz. Existe razão? Acho que o tempo todo, né? O tempo todo. Porque se eu na escola for ser Você vê a importância emotiva, eu perco o réu primário. Você vê a importância da razão, porque tem muita gente, mesmo filósofos, que são contra a razão. Eles são mais pro lado da emoção. Mas é aquela coisa que você começou a nossa discussão. Uma é a outra face da moeda. Eles têm que caminhar juntos. Agora, o que semeia, o que compartilha, o que faz alguma coisa abrangente é a emoção, não é a razão. Porque a razão era muito fria. Né? Ok. Nós dizemos lá também viver com virtude. O que é viver com virtude? Fala. Então, ali o texto vai enumerar, né, algumas das principais virtudes, que eu acho que são palavras que a gente trata bastante aqui, tem a ver com toda a discussão também, né, que são esses, buscar, sei lá, eu acho que essa permanência, né, por seguir também buscando justiça, ter coragem para fazê-lo, né, agir com sabedoria, então tá linkado ali a razão, a temperança, né, de não exacerbar nas emoções, mas não abrir mão delas. Eu acho que é um bom resumo, né, dessa conversa inicial, talvez. Fala, Fitz. Tem mais alguma coisa sobre a virtude? O que é virtude? Quando você fala que um músico é virtuoso, ele é muito habilidoso. A virtude está ligada à habilidade. Nesse caso, É uma qualidade. É uma qualidade. Uma qualidade boa, boa. Porque aí nós temos a virtude que pode ser má também. Não é isso? qual é a origem da palavra? Então, tô aqui pensando na etimologia, deixa eu procurar. Porque tem a ver com isso também, né? Vocês que são professoras, Hum. como é que vocês trabalham com a virtude com os alunos?
Não faço a mais remota ideia. Nossa, acho que sendo um modelo, né? Hã? Você pode tanto ser um professor de filosofia ou conseguir falar sobre esses, né, essa discussão que a gente está tendo, por exemplo, não é, né, fechada num círculo de filósofos. A gente vem de áreas diferentes e consegue falar sobre uma série de questões filosóficas. Então, é possível, né, falar em sala de aula, mesmo com criança pequena, a partir de uma série de temas. Mas é só para a origem do termo. A origem vem do latim, virtude vem de virtus. E virtus significa força, significa valor ou excelência moral. E também está relacionada a homem, varão. Logo, eu não tenho nenhuma virtude, posso fazer o que eu quiser. Como é que é? Se está relacionado a homem, eu não posso fazer nada. Não, é porque, assim, Eu né, tava entendi. relacionado a um contexto masculino, né, na época. Tal. Sim, com certeza, porque Tem a ver com valor, a gente pode... É, porque você vem do latim, naquela época a mulher valia pouco, né? Em algumas traduções, né? Tem Qual o problema? A mulher tinha pouco valor. Então, é um preconceito que nós não devemos levar em conta, porque as épocas são diferentes. Até hoje, na tradição ocidental greco-romana que a gente vive, é a mesma coisa, né? A mulher é muito pouco valorizada, a base do nosso pensamento é esse ainda, né? Mas a mulher hoje tem muito mais direitos. Naquela época, a mulher nem tinha alma. ai, que Mas- delícia, a gente podia fazer tudo e mais um pouco. Fala, Lena. Não, é que eu que achei interessante esse contraponto, Kaique, porque se a gente olhar para essas virtudes que estão levantadas aqui no texto, não se espera, inclusive, que as mulheres sejam justas ou corajosas ou sábias ou temperadas emocionalmente, né? Em suas personalidades. Então, de fato, a virtude atrelada à mulher é alguma outra coisa que o homem não precisa ser, provavelmente. É, porque a gente é sempre louca. Eu acho que nesse contexto a virtude relacionada à mulher é a virtude da geração da vida, né? É a única virtude que é Obrigado, né? enxergada na mulher, que é a coisa da continuidade da linhagem. Fidelidade. O que é viver com virtude? Existe isso? No sentido de agora, é sobre a qualidade moral, né? Não entendi. Na, no sentido atual de virtude, né? Aí é mais relacionado à qualidade moral, né? Você viver, sei lá, em retidão, qualidade, uma excelência moral. No conceito de hoje é isso. Né? Isso, é. Mas a virtude se limita a isso? As qualidades, vamos dizer assim, profissionais, não são virtudes? São pela origem da palavra, sim, porque como a Paula deu exemplo, né? Excelência em realizar alguma coisa, né? É você, o músico virtuoso, ele executa aquele instrumento muito bem. Então, o trabalho é a mesma coisa, aquele trabalho é virtuoso. O cara bate um prego ali que ferve uma água que uma beleza. Então, é a virtude também pode sim ser relacionada ao trabalho. Então, você trouxe um aspecto importante. Quando é que o músico é virtuoso? É quando ele executa bem, né? Quando Ele consegue executar bem o instrumento, a obra que ele está se propondo a Quando ele vai além de todo Ele- mundo. O virtuoso é aquele que vai além. Né? Aquele que tem o domínio absoluto Ele se do destaca. seu instrumento, que pode ser um instrumento musical, ou pode ser sua voz. O Pavarotti era um virtuoso.
O Chopin era um virtuoso, o Liszt era um virtuoso. Por quê? Eles tinham o domínio absoluto do instrumento. Então, a virtude, e no nosso caso, qual é o nosso instrumento? É o cérebro. É o quê? É o cérebro. Cérebro. Você está falando, está muito, Ele tá falando baixo e tá longe do microfone. Imagina, eu tô aqui tá do muito lado. grave, tá muito grave, eu não estou entendendo. É. Faz É, mais fininha. É o cérebro. Cérebro. é. Será que é só o cérebro? Não, fisicamente, você pode pensar no seu corpo, porque aí você usa todo o seu corpo para as atividades diárias, né? Sei lá, que você realiza. O cérebro no momento que você está só Racionalizando. racionalizando, né? E a gente volta lá na importância da razão, tá É. vendo? Então, na verdade, o virtuoso, no nosso caso, nós temos que ter uma virtude moral, ética, espiritual, né? Profissional. Tudo isso implica em virtude. Então, eu acredito que é um tema que a gente não deve deixar acabar hoje. Procurar no nosso dia a dia aonde a virtude se manifestou, aonde ela deixou de se manifestar. Isso é o mais importante. Né? Que tem certos momentos que a gente totalmente é desvirtuado. Não sei se existe assim, essa palavra certa, mas a gente é desvirtuado, é maluco, é estúpido, tem uma porção de coisa. Ok? Queria falar só mais uma coisa em relação a isso. Vocês estão falando de virtude, e a Aline puxou a raiz, né, virtus, e eu pensei em virtual, que é uma palavra que foi, né? Que é uma palavra que está muito no cotidiano agora, né? Porque a internet é uma virtualidade, é uma imaterialidade das relações, sei lá. E aqui na definição de virtual, eu encontrei que é uma simulação No mesmo lugar. ou uma representação de algo físico, ou também uma coisa que pode vir a existir, a acontecer, algo possível. Ou então algo que está em potência ou como uma faculdade, uma coisa que está apenas no porvir, né? É uma coisa que não é ainda, mas pode ser. E de certa maneira, essa virtualidade, eu acho que é uma projeção dessa possível virtude, ou dessa possível busca de virtude nas relações. É como se fosse uma ferramenta ou uma instrumentalização das nossas capacidades e possibilidades extrapoladas para além das possibilidades físicas que, de alguma maneira, limitam a nossa virtude. Mas eu achei interessante essa raiz aí de virtual, como uma coisa de vir a ser, né? Mas que no nosso momento presente é totalmente né? A gente está agora numa reunião virtual. Está num campo de encontro e de vivência que é uma simulação da realidade. É como se a gente estivesse junto conversando. E a gente não está junto conversando, mas a gente está junto conversando ao mesmo tempo. Então, acho que a virtude, no fim, pode ser isso também.
esse vir a ser, essa possibilidade de. Eu acho que isso tem a ver com o escavar. O escavar é uma virtualidade aí nessa busca de se melhorar, ou de encontrar um tesouro, ou de encontrar alguma coisa. Você puxou o negócio. É que eu falei pro Mel, eu acho que eu vou lá fazer xixi. Aí ele trocou o botão aqui e falou, mutei os 2 microfones para não ficar toda hora saindo na gravação, eu vou fazer xixi. Por isso que eu ri. Eu vou lá fazer xixi.
ter poder. Ou na época da Inquisição, que eles queimavam as bruxas, era por causa do poder também, porque se as pessoas soubessem do conhecimento que elas tinham, eles teriam um problema muito maior, né? Então, você ataca quem é seu concorrente e demoniza. E eles E você- conseguiram. Aí entra o outro aspecto, que é o aspecto medo. Que todo aquele que busca o poder está escorado no medo. Ele tem medo que o outro seja maior que ele. Então, a Inquisição é um exemplo. Os caminhos Elas nem eram bruxas, pai. Elas só deviam ser umas mulheres dos povos originários daquela região e os caras pegaram elas para destruir, só isso.
Hatha Yoga, o que esse texto proporcionou? A Aline buscou e encontrou um livro dos Sutras do Patanjali. Na verdade, o trecho que eu mandei para vocês é de um livro do guru que
Eu tenho um Mas, livro, eu tenho um livro infantil de Hatha Yoga, hum, que é uma ratinha que faz todas as posturas e explica o nome das posturas e a origem e por que se faz e tudo mais. então, você Não vê sei que se a Aline conhece esse livro, chama Hatha Yoga, é uma ratinha na capa. Eu brinquei muito com as meninas com esse livro. Quando elas Ah, eram... leva pra eu ver quando eu for pra Jarinu, eu vejo. É muito, muito bonitinho. As crianças adoram. e deu para perceber que tudo isso que eu falei está ali explícito. Tá. Só que normalmente é uma coisa que a professora extrapolava isso. Mas essa, pai, eu acho que é a desconexão entre Ocidente e Oriente. Né? Porque a yoga, se a gente for pensar na origem dela, que povo que pratica e por quê, a relação com a vida é completamente diferente, né? A gente está muito submerso no capitalismo para a pessoa ir para um lugar buscar iluminação. Ela quer ser saudável, porque é o que estão dizendo que tem que ser. Então É verdade, fica muito restrito, né? Assim, as academias são para a saúde do corpo. Saúde mental você vai no psicólogo, no psiquiatra, sei lá, você resolve de outro jeito. Você não acha que o yoga poderia resolver muita coisa sem você precisar do psiquiatra? Então, sim, o que eu tô dizendo é que as pessoas, de uma forma geral, enxergam desse jeito, né? Não que eu enxergue, eu acho certeza absoluta que quando eu fazia yoga eu era uma pessoa melhor. Mas aí eu descobri que eu tava grávida. Aí eu parei. Isso faz 15 Posso anos. fazer uma... Tem um mundo ao nosso redor, né? Eu, se ela vai ser essa ideia de zen, né? É o claro que estereótipo, a gente né? busca o zen, qualquer yoga
É porque está diretamente ligado ao estereótipo, né? Se você já faz yoga, para você ser muito tranquilo, né? É o estereótipo de que você já começou a fazer, então você já atingiu o zen e a paz. E não é assim, então, né? Você não tomou um comprimido mágico que te transformou em duende. É esse processo, é esse caminho. Mas o problema é que Primavera.
Aí a gente vai, eu trago ela de volta e depois volto para Jarinu. Então, se você quiser, você leva. Ela vai e leva um agregado. Então, É quase certeza. pode vir e voltar, mas a gente pode fazer na sexta também, porque tá todo mundo de férias. Não, Caíto trabalha. Eu trabalho. Vocês vão ficar aí a semana toda, Paulo? A gente vem ou na quarta ou na quinta. Você quer vir com a gente? Não, peraí, vocês vão voltar para São Paulo amanhã? Eu volto com as meninas. E daí a gente vem quarta ou quinta com a minha mãe e meu pai. Você pode vir com a Eu quero gente. ir. O Caíto tá uma coisa assim, tô vendo que eu passar as férias aqui em casa, então Não, vem comigo. Vem, cola em mim. vou colar. Obrigada. Eu tenho que aproveitar que os clientes estão querendo fazer jardim. Não sei eu que escolho. Eles escolhem, a Aline entrou em férias, em festa. Aí todo mundo pode fazer jardim, né? Férias de janeiro, Paulo e eu vamos viajar, Paula. Tá. Vamos pro Chile, Pro Chile? Colômbia. Que lá? Se a gente for pra Colômbia, a gente vai ter que conhecer todos os meus ídolos do seriado que eu tô assistindo. Vamos pra Colômbia que a gente vai pra Cali e ver todos os lugares do Narcos. Não, eu quero ver o seriado isso é de México. adolescente que eu tô vendo. Você vai amar esse, Aline, é muito maravilhoso, porque eles só falam de literatura o seriado inteiro. Tudo que Tá. eles vão discutir, a menina traz um livro e fala, ó, esse autor fala isso. É muito sensacional. Porra, eu quero. Vamos, Estamos combinados? combinados. Então a gente poderia fazer no sábado, né, Paulo? Do jeito que vocês quiserem, né? Pra mim, tá tudo bem. Aí gente. o Caíto leva aluno Fechou. e a gente faz. E à noite a gente faz a reunião. Tá bom, Tudo bem? tudo bem. Vamos encerrar? Eu vou tentar juntar os clientes no começo da semana para ver se a gente consegue talvez ir na de qualquer jeito vai ter que voltar 3 vezes. Mas aí você pode ver que, de repente, se o Marquinho vier só no final de semana, É uma também. ele pode trazer a aluna e você só... Eu só venho trazer ela de volta. E volta pra cá. Vou conversar com ele, vou ver. Com Tá ela. bom, tá bom. Se ela quiser vir pra ficar, a gente consegue organizar o quarto e dorme todo mundo na sala, ela fica no quarto com o namorado. Ah, não, né? Ué, Não faz sentido mudar tudo por causa dela, né, Paula? lógico que faz, ela nunca mais A vem. gente combina, Paula. Ela nunca mais vem, traz ela com o namorado pra ficar 2 dias. O Mel com quem meditar. Outra tela? Opinião aí, ó. Pois, Seu Los Hermanos tá querendo entrar. Tá atrasado, Mel. Antes tarde do que mais tarde ainda. Mas é pra trazer os instrumentos, microfone, meia-lua, tudo, hein? Vou levar meu apito. Pelo amor de Deus, apito não. Estamos combinados, então, a fazer uma meditação de 5 minutos. Vamos lá. Depois a gente Deixa eu marcar desliga o tempo aqui. e depois o Melco fala comigo. Beleza. Tudo bem? Tudo certo. Então, O Melcom vai ganhar puxão de olheira? Não fala nada nunca? Ele vai fazer tutoria Aula particular pra aprender a falar. particular. Aula de oratória, meu pai vai dar pra ele. Eu queria muito fazer essas aulas de oratória pro seu Pedro. Vamos fazer um grupo pro 2º semestre, pai, aulas de oratória? aula de oratória? Mas sem jogar o sapato. Sem jogar o sapato. Sem jogar o sapato. E aí, se for só... Eu preciso estudar de novo, porque
faz 15 anos que não dou uma aula de oratória. Não, isso daí se for só nós três, eu, você e a Aline, e aí a gente vai na sua casa para fazer aula de oratória, esconde os sapatos. Olha, eu vou dar um spoiler. Ele vai ficar mandando vocês subirem e descer a escada. Eu já sei esse, eu uso na escola. Então tá bom, podemos fazer. Se vocês quiserem fazer, a gente faz. Fechou. Vamos combinar então esse rolê aí. Tá bom, eu preciso me preparar. Depois das férias a gente conversa. Alô? Então vamos lá? Vamos lá. Vou ter que fazer daqui, porque aqui não tá rolando. Mas vamos lá. A gente faz daqui. O que você tá fazendo, meu? Era pra colocar a música aqui. Meu, eu não sei. Deixa eu mandar pra mim, meu. Deixa eu pegar aqui o link. É porque não tava preparado. Aumentar o volume. Vou aumentar. Deixa quieto, meu.
Relaxar. Uhum.